Boa noite, feliz sábado. It's awesome to see your shining faces. É muito legal ver esse rosto brilhoso de vocês aqui. I can't believe it's been a year since I've been here. Eu não posso acreditar que já faz um ano que eu estive aqui. Time seems to go by so fast, doesn't it? O tempo parece que está voando muito rápido, não é? But you know what? We're 1 year closer to seeing Jesus come. Mas sabe o que? Nós estamos a um ano mais próximos da vinda de Jesus. And I know it's soon. E eu sei que está breve. How many of you were here last year for some of the presentations? Quantos de vocês estavam aqui ano passado nas apresentações? Okay, quite a few of you. Um bom número. So, I want to give you a little bit of what we're going to talk about over the weekend. Então eu quero introduzir para vocês o que a gente vai falar agora nesse fim de semana. Because I have a passion for our young people. Porque eu tenho uma paixão pelos jovens. I make most of my content, whether it be videos or presentations, Eu faço a maioria dos meus conteúdos, seja vídeos ou apresentações, aimed at the teenager. mirando nos adolescentes. Because I believe Porque eu creio that they have a lot of things being thrown at them from the world. que eles têm várias coisas sendo jogadas para eles do mundo. And that's what we're going to talk about this weekend. E é sobre isso que nós vamos falar sobre esse fim de semana. Let's bow our heads for a word of prayer. Vamos curvar nossas frontes para orar. Dear gracious Heavenly Father, Querido Pai amado, thank you for this opportunity obrigado por essa oportunidade to worship on your Sabbath. de louvar no seu sábado. Thank you so much for this church coming out. Muito obrigado por essa igreja ter vindo May they hear your words tonight e que eles possam ouvir as suas palavras hoje à noite and learn about how much you love us. e aprender sobre o quanto você nos ama. We love you in Jesus' name. Nós te amamos em nome de Jesus. Amen. Amém. Tonight's topic is about the internet. O tema de hoje à noite é sobre a internet. Is there anybody in this room that uses the internet Tem alguém aqui nessa igreja que usa a internet? regularly? Todos. Do you feel lost if you don't have the internet? Vocês se sentem perdidos se vocês não têm internet? Anyone? Alguém? The first thing I asked when I showed up here, A primeira coisa que eu pergunto quando eu vim para cá, what's the Wi-Fi password? qual é a senha do Wi-Fi? Anybody identify with that? Alguém se identifica com isso? That's the world that we live in. Esse é o mundo no qual nós vivemos hoje em dia. So I want to talk about this thing called the World Wide Web. Então eu quero falar sobre essa rede mundial, global. Because it's an absolute blessing Porque é uma bênção absoluta to have this much information at our fingertips. ter toda essa informação ao alcance dos nossos dedos. But it also comes with some dangers. Mas também vem com alguns perigos. How many hours a day do you think teenagers spend on the internet? Quantas horas por dia vocês acham que o adolescente normal gasta na internet? They did a study in the United States, Eles fizeram um estudo, uma pesquisa sobre isso nos Estados Unidos. and this shocked me. E isso me chocou. 9 hours out of the day, 9 horas do dia, I don't know if it'll switch. 9 hours they say teenagers use some form of media. a pesquisa apontou que 9 horas de alguma forma de mídia os adolescentes usam. That's more than some people sleep. Isso é mais tempo do que algumas pessoas dormem. In fact, there's a lot of research that is coming out Na verdade, tem várias pesquisas hoje em dia sendo lançadas that shows these same results. que mostram esses mesmos resultados. These are some major American publications Essas são umas publicações americanas that are all saying 9 hours a day is how much these teenagers are using the internet. que todas estão repetindo a mesma resposta. 9 horas por dia é a média que os adolescentes estão passando na internet. Now the internet has a lot of positive uses. Agora, a internet tem várias I'm going to kind of flash through utilidades some of these positivas. uses. Então eu vou mostrar aqui 7 You guys might have to click that for dessas me. positividades. Sorry. Vocês têm que clicar aí para ele. Stay connected with your family. Uma das positividades é ficar conectado com os familiares e amigos. When I showed up here in Brazil, Quando eu vim aqui para o Brasil, I was able to FaceTime with my family eu fui capaz de fazer uma ligação no FaceTime para minha família, for free. de graça. If I would have called my family, it would have cost me money Se eu tivesse ligado para minha família, teria custado, because I was able to use the internet.
Mas porque eu fui capaz de usar a internet, falei com eles 0800. You can create your own digital persona on the internet. E você pode criar a sua identidade pessoal na internet. You can use Facebook, you can put pictures on there. Você pode usar o Facebook, You botar can as share fotos, with somebody your life on the internet. compartilhar com os outros a sua vida na internet. There's also, you can control exactly what you want to see. It's different than the TV. E você pode também controlar o que você quer ver, diferente da TV. You get an opportunity to search things and see exactly what you want to see. Você tem a oportunidade de pesquisar as coisas e ler e pesquisar sobre isso que você quer ver. A lot of people use the internet for entertainment. Have you ever watched funny videos? Muitas pessoas usam a internet para entretenimento. Quem já assistiu vídeos engraçados de gato? Anybody watch cat videos? Alguém já assistiu vídeo de gato? Yes. Sim, I love cat videos. ele adora. But the internet has a lot of great uses. You can purchase things over the internet. E tem outras coisas que a internet tem de bom. Você pode comprar coisas na internet. Does anybody remember the day when you actually had to drive to the store to buy something? Lembram do dia que vocês tinham que, na verdade, dirigir até o mercado para comprar alguma coisa? If you wanted to know how much something cost, you had to call the store. Se você quisesse saber quanto custava tal produto, você tinha que ligar para a loja. Now you can just search the internet and purchase what you need. Agora você só pode pesquisar no Google e já acha. You o can preço. stay informed with the latest news. Você pode ficar informado com as últimas notícias. We were talking about the World Cup Nós estávamos conversando sobre a Copa do Mundo. back in the 1950s, right? Nos anos 50, When Brazil won, quando o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo, right? It took 2 hours to get the information here. demorou 2 horas para a informação chegar aqui, que nós havíamos ganhado da Suécia. Today you get it immediately. Hoje você consegue isso imediatamente. You get a chance to save some money. Você tem chance de economizar bastante. You can use it for your business. Você pode usar para o seu negócio. These are all positive uses of the internet. Esses são usos positivos da internet. You know, it saves people a lot of time E também você economiza bastante tempo and has a lot of good things for us, right? e tem vários benefícios para a gente, não é? But you know, you can use the internet to share the gospel. Mas sabia que vocês podem usar a internet para compartilhar o evangelho. Some of the only reasons why I have even come down here and visited Brazil Algumas das únicas razões que eu vim aqui para o is Brasil because we put our ministry videos on the internet. é porque nós colocamos os nossos vídeos do nosso ministério na internet. I've been able to travel to Africa, Eu já viajei para a to África, Asia, para a Ásia, all over the United States os Estados Unidos todo, because of the internet. por causa da internet. So it's an amazing, powerful tool. Então é uma ferramenta incrível. There's 47 billion websites available today. Hoje em dia existem 47 bilhões de The internet was sites. introduced about 30 years ago. E a internet foi introduzida para nós há cerca de 30 anos atrás. There's about 1.5 billion people in the world have a television, Cerca de 1,5 bilhão de pessoas têm televisão em casa. and they say almost 2 billion people use the internet. E eles dizem que quase 2 bilhões de pessoas usam a internet em casa. More people are spending time on the internet today Mais pessoas estão gastando tempo mais na internet hoje than they are on TV. do que com a TV. So that's kind of some of the things I want to talk about. Então isso é um pouco do que eu quero falar aqui. There is some research that is coming out Tem algumas pesquisas sendo lançadas aí that is showing a link between dopamine being released que estão mostrando a conexão entre a dopamina sendo liberada no and the corpo. more time that you spend on the internet Enquanto mais tempo você usa vai usar a internet. and what happens inside the brain. E o que acontece dentro do seu cérebro? They say now every 1 year Eles dizem que agora, cada ano, information doubles. a informação duplica. So all the information the world has Então toda a informação que o mundo tem, duplicates every year. duplica todo ano. They say that we are on a fast track for it to duplicate every 1 year. I mean every 12 1 month. hours. 12 hours, that's right. E eles 12 dizem hours. que nós estamos num passo muito rápido para duplicar toda essa informação em 12 horas. So it makes me think of the verse from Daniel 12 verse 4 E me faz pensar no verso de Daniel, capítulo 12, verso 4, where it said, "But thou, O Daniel, shut up the words and seal up the book." que diz: Daniel, fecha essas palavras e sela o livro, porque
O tempo ainda não chegou dessas Even to the time of profecias. the end where knowledge will be increased. Até o tempo do fim, onde o conhecimento será... And we see that knowledge increasing today. E nós vemos esse conhecimento hoje em dia sendo alavancado. Ever since man has had the ability to create fire, Desde que o homem conseguiu a habilidade, né, de criar o fogo, it has been an amazing tool to keep us warm. tem sido uma ferramenta ótima para nos manter aquecidos. We cook food. Nós cozinhamos. If we can control a fire, we can make our house warm. Se nós conseguimos controlar o fogo, nós conseguimos aquecer as nossas casas. But when a fire is not controlled, Mas quando um fogo não é controlado, it can burn your house down. pode queimar a sua casa. The internet is a lot like that. A internet é muito como fogo. If it's controlled Se ela é controlada and you control what you see on it, e você controla o que você vê nela, it can be a blessing to you. pode ser uma bênção para você. But if you don't control what you allow yourself to see, Mas se você não controla o que você se permite ver, it can have damaging effects to you. pode ter efeitos prejudiciais para você. Here's one of the reasons why we are having problems remembering things these days. Esse vídeo aqui vai mostrar um pouquinho do porquê nós estamos tendo problema This para video memorizar is as going to coisas hoje em dia. describe how our memory works. Esse vídeo vai demonstrar mais ou menos como é que a nossa memória And the funciona. more that we play with the internet, E quanto mais nós brincamos com a internet, the harder it is for us to remember things. mais difícil é para a gente guardar e memorizar as coisas. Go ahead and play it. Aperta play. Article online when you get an instant message with a link to a funny photo, which of course you have to share. And now you're reading your Facebook news wall, which sends you to a video of a panda bear attacking a kid. And now you're reading Wikipedia to learn everything you can about the violent behavior of panda bears. And this is what 3 minutes on the internet can be like. We live like this all the time, and it has to have some kind of effect on us. The net is making us more superficial as thinkers. That is Nicholas Carr. Esse é He is the autor author do of livro The Shallows, What the Internet chamado is Os Doing to Our Superficiais. Brains. To understand this whole Ele thing mostra better, como we need to é go que a way back in internet está time, fazendo to com o say, nosso like, cérebro. the prehistoric age. You Para wanted entender to know melhor, everything vamos going on voltar around à you, época because the more pré-histórica. you knew about your surroundings, the less A likely gente queria you saber were to tudo o que get estava attacked acontecendo by ao a nosso predator. redor. And there's even evidence that our E brains ser release atacado some por um dopamine, predador, todas essas pleasure-producing, coisas liberam dopamina no nosso cérebro. chemical to reward us for Para seeking nos dar out aquela, finding nos dar aquela sensação de information. So recompensa. getting distracted felt good and helped us stay alive. Então, se distrair era uma forma boa de ficar vivo. O problema é que hoje em dia nós já temos tantas coisas preparadas que o It's an cérebro incredibly que está bombando, está sendo muita informação para processar ao mesmo tempo. Mas esses sons, esses textos, essas imagens, eles estão criando um comportamento compulsivo na gente, para que a gente fica constantemente verificando, né, e-mail, Instagram, outras redes sociais. É um perpétuo, você está em um perpétuo estado de distração. Então, isso está atrapalhando o jeito que a gente aprende. O processo que a gente aprende é assim, você tem uma informação, ela transfere uma memória curta lá para a área de memória a longo prazo. Né? Então é assim que a memória é formada. Se cria conexões entre as informações e é assim que você cria memória a longo termo. Então, quanto menos distrações você tem para a sua distração, então, quando chega um e-mail, ele acaba com essa informação a curto prazo. Então, a atenção é chave. Se a gente perde o controle da nossa atenção e fica sempre sendo bombardeado para perder a concentração, a gente não vai conseguir formar memória. O que aprender tem a ver? Hoje em dia todo mundo pergunta, adianta você aprender se toda a informação está no Google? Mas isso vai fazer uma sobrecarga no seu intelecto. Você é algo muito perigoso para a sua mente. Você nunca está construindo um conhecimento. Então, assim, é muito triste isso, né? Porque a humanidade é bem única nesse processo de formar conhecimento e utilizar o conhecimento para outras coisas. E
aplicar, né, o que você conhece. Então, se a gente só virar máquinas e aprender o conhecimento automático e do Google, a gente não vai conseguir também exercitar a criatividade. Não entenda, a internet é boa para algumas coisas, mas muito ruim para as outras coisas. Então, o segredo é você achar o equilíbrio entre a internet e a vida real, a vida virtual e a realidade. So what he's kind of saying is that we live in a constant state of interruption. Então, o que ele está dizendo é que nós vivemos em um estado constante de interrupção. And it's that interruption that stops our short-term memory to creating a long-term memory. E é essa interrupção que impede o processo da nossa memória de curto prazo virar uma memória a longo prazo. And another problem is we are becoming surface skimmers. E o outro problema é que nós estamos sendo estudantes superficiais. So we're reading less books Então estamos lendo menos livros, and we're just reading the titles. mas só estamos lendo os títulos. And we don't sit and digest the E information. a gente não sente e digere a informação. So this is a problem that he's addressing and writing about. Então esse é um problema que ele está não apenas localizando, you mas can go também to the está next escrevendo sobre isso, esse doutor. Bom, Does it go to the next one? There you próximo. go. So he's written a lot of information on the internet about it, Ele escreveu já várias coisas na internet sobre a internet. and he's interviewed a lot of people who are experiencing this loss of memory. E entrevistou várias pessoas que estão, infelizmente, passando por esse processo de perda de memória. You can go ahead and go to the next one. Troca. So remember he talked a little bit about dopamine? Então lembra que ele falou um pouquinho sobre dopamina? There's studies that have shown the more time that you spend on the internet, Há estudos que mostram que quanto mais tempo você passa na internet, the more your brain releases dopamine. mais o seu cérebro libera dopamina. So here is the Aqui é how your brain remembers things. You have these gráficozinho que mostra memories, como é que funciona. which isso. are electrical impulses in between your Você neurons. tem memórias que são esses elétrons. If the video doesn't play, it's okay. I'll explain it. So Se o vídeo não tocar, eu vou explicar. when you Então, quando learn você something aprende new, alguma coisa nova, your brain is stimulated and releases that dopamine. seu cérebro é estimulado quando você aprende alguma coisa e You o see, seu God cérebro designed libera us dopamina. like Então, this. Deus nos desenhou, nos fez assim, So that we could learn more information para que podemos aprender mais informação and we would be excited about it. e que ficaríamos felizes com isso. I mean, can you imagine if we live forever Você pode imaginar a gente viver eternamente and you stop learning? e você parar de aprender? God designed it so that it's pleasurable for you, Deus criou para que fosse uma To experiência learn. prazerosa aprender. and that they have noticed you get this chemical release inside the brain. E eles percebem que quando você usa a internet, isso acontece no seu cérebro. Have you ever laid in bed and played with a smartphone at nighttime? Quando foi alguém aqui quando já foi dormir foi mexer no celular? Yes? Sim. And sometimes you say you're going to go to bed, E às vezes você diz que vai para a cama, but 3 hours later you're still playing with it. mas 3 horas depois você ainda está lá no celular. Anybody Alguém want to admit it? quer admitir? Right? All Certo. of us have. Então todos nós fazemos isso. But there's something that's interesting that's happening inside your brain. Mas tem algo interessante que acontece no seu cérebro. Your body needs to go to sleep when it's dark. Seu corpo, ele precisa de dormir quando está escuro. And the way that your mind knows it's time to go to sleep E o jeito que o seu cérebro sabe que é hora de dormir is when it stops getting light into the eyes. é quando ele para de receber luz nos olhos. Your body takes in light through the eyes, Seu cérebro recebe a luz através dos olhos, but when you push a phone in there and you constantly have light coming into your eyes, mas quando você está lá com um telefone e você tem essa luz constantemente pulsando no seu olho, it tricks your brain isso engana o seu cérebro to not release melatonin, para não liberar melatonina, which helps you get rest. que ajuda você a descansar. And so that's why you wake up more tired in the morning, Então é por isso que você acorda mais cansado de manhã and it's a cycle. e é um ciclo vicioso. It's very interesting if you look at how the mind works. É muito interessante quando você aprende como a mente funciona. We all know that there are predators
that use the internet, Todos right? nós sabemos que há predadores na internet, né? I want to Pessoas que querem se I aproveitar. want to show you a couple of things here. Eu quero lhes mostrar algumas coisas aqui. You can go to the next slide. These 3 individuals are from an American news channel. Esses 3 repórteres são de um You can go programa ahead and lá play it. da manhã dos I'll Estados explain what Unidos. they're doing. Você pode tocar, eu vou explicar o que eles They're vão wanting fazer. to ask young children Eles querem perguntar para as crianças who use the internet, que usam a internet what apps do they use? quais aplicativos eles usam. And so they asked a bunch of children, Então eles perguntaram para do your umas parents crianças know what apps you use? se os seus pais sabem quais os aplicativos que vocês usam. Now, how many people that have young kids out there Quantas pessoas que têm criança aí know all of the apps that your children use? sabem todos os aplicativos que suas crianças usam? Right? This is very interesting Isso é muito interessante, because when they started investigating porque quando eles começaram a investigar what kind of apps these young 12, 13, 14-year-old girls were playing with, que tipo de aplicativos essas crianças na faixa etária de 12 a 14 anos estavam usando, they started telling the truth to their e parents. eles começaram a falar a verdade para os pais, And their parents were shocked. e os pais ficaram chocados. And then they showed them the apps. E aí eles mostraram para eles os aplicativos, And they were terrible apps. e eram aplicativos terríveis. Here is a few of them. Aqui vai alguns You can go ahead and exemplos. click it forward. Pode passar. Have you ever heard of Calculator Plus? Quem já ouviu aqui falar do Calculator Plus? Anyone? Anyone Alguém? use it? Alguém aqui usa? Yes? Sim. How many don't know what it is? Quantos não sabem o que é? The majority of people. A maioria. So it looks like a calculator. Então é um aplicativo que parece uma calculadora. In fact, have you ever seen this app on an iPhone? Você já viu esse aplicativo num iPhone? Right? There's apps that look similar to other apps. Há aplicativos que parecem bastante com os outros But aplicativos. what it is an app that's underneath that app. Mas na verdade é um aplicativo falso. So you can use the calculator, Então você pode usar a calculadora, but when you type in the password, mas quando você digita também um código, it unlocks to a totally different app. ele desbloqueia para um aplicativo novo. And it's to share files E é para compartilhar arquivos and pictures e fotos that no one knows about. que ninguém sabe. This is something that these young girls that were telling their parents that they were doing with it. Esse é um aplicativo que aquelas meninas do vídeo estavam usando. You can go ahead and click it forward. Você pode adiantar. This is what it looks like when you push in the passcode. Esse é assim que parece quando você digita a senha. You can watch videos or share pictures. Você pode assistir vídeos, compartilhar And there's imagens. a lot of pictures on there that you don't want your kids looking at. E há muitas fotos lá que você não quer que suas There's crianças another vejam. app called Ask FM. Have you heard of this? Tem outro aplicativo chamado Ask FM. Já ouviram falar? Yes? Sim? Anybody not heard of it? Alguém nunca ouviu falar? A lot of the older folks. A maioria dos mais velhos. So this is an anonymous app, Então esse é um aplicativo anônimo, meaning you can ask anything that you want to, but people don't know who's asking. que você pode perguntar qualquer coisa que você quer, mas você está anônimo, ninguém So sabe. sometimes when kids get and use this, Então às vezes quando as crianças vão usar esses aplicativos, there are other people that ask them questions they shouldn't ask há them outras pessoas que estão fazendo perguntas para eles que não deveriam fazer a because crianças, they don't know who they are. porque eles não sabem quem eles são. And when I started finding out about these, I started asking my niece, who is 15 years old. E quando eu comecei a descobrir sobre esses aplicativos, eu fui perguntar para minha sobrinha de 15 anos. And I said, I've never heard of this. E eu falei que eu nunca tinha ouvido falar Do you desse use aplicativo. these? Você usa isso? And she said, absolutely. E ela disse absolutamente. And I said, what do you use it for? E eu falei, para que você usa? And when she started sharing with me how they use it, E quando ela começou a me compartilhar a informação de como eles usam, I was shocked. eu fiquei chocado. Parents, you need to know Pais, what your kids are doing. vocês precisam saber o que seus Because filhos there's a estão whole fazendo. world on the internet, Porque tem um mundo inteiro na internet and it's getting worse and worse. e ele está ficando pior e pior. There's another app called Tinder. Anybody use this Há one? outro aplicativo chamado Tinder. Alguém usa esse? Yes? Some. Sim? Algum? This used to be a popular app Esse era um aplicativo bem famoso. where you can just see a picture of someone that you like, Que você via as fotos das pessoas que você gostasse. and then you can connect with that person. E aí você clicava e se ela também clicasse, dava um match. But see, it begins on visual.
Mas você vê, começa sempre no visual, where you care most about what people look on the outside onde você se importa mais com o que as pessoas parecem no exterior, instead of what they look on the inside. em vez do que eles parecem no interior. There's many of these kind of apps. We don't have time to go through them all. Tem vários outros aplicativos como esses, mas nós não temos tempo But be de careful. falar sobre todos. Mas cuidado, Because there's a lot of things that these apps do that you don't want them to see. porque tem várias coisas que esses aplicativos fazem que vocês não querem que seus filhos vejam. 1 John 1, 5 through 7 1 João 1, versos 5 a 7, says this. diz: This then is the message which we heard of Jesus and declare unto you that God is light and there is no darkness in him at all. Hold on, let me find it. 1, 5 to 7. 1 João 1, versos 5 a 7 eu vou ler. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. So God is saying, if you are a child of the light, Então Deus está dizendo, se você é uma criança da luz, then don't do things that are dark. então não faça coisas das trevas. The devil likes to work in the dark. O diabo gosta de trabalhar na escuridão, nas He trevas. does not like to be in the light. Ele não gosta de estar sob os So holofotes. if you have to do things that are secret, Então, se você tem que fazer coisas que são segredos, you should maybe question that. você talvez deva questionar isso. Because if you can't do it in the open, Porque se você não pode fazer isso abertamente, maybe you should ask the question, is it right or wrong? talvez você deva fazer a pergunta se é certo ou errado. Go ahead and move it forward, please. Mais um, por favor. Galatians 5:24 says, those who belong to Christ have crucified the flesh and the passions and the desires. Gálatas 5:24 diz: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne e com suas paixões e seus desejos. When we have that relationship with Jesus, Quando nós temos uma comunhão com Jesus, we crucify those sinful desires. nós crucificamos aqueles desejos. But yet some of pecaminosos. these apps promote a whole unhealthy way of dating. Mas alguns desses aplicativos, eles promovem um jeito todo não saudável Looking at de pictures namorar. you know you shouldn't look at. Olhar a fotos que você talvez sabe que você não deveria. You can click it forward. According to the FBI, De acordo com o FBI, in the world there is about 750,000 predators online no mundo há cerca de 750 predadores da that internet they know online, of. que eles sabem. And with all these new apps that are coming out, E com todos esses aplicativos novos que estão sendo lançados todo dia, they're able to connect to the world, eles são capazes de conectar-se com o mundo and anyone can communicate with your child. e qualquer pessoa pode comunicar com seu filho. Here's a few examples of this. Aqui vamos ver alguns exemplos. So this lady here, Essa moça aqui, you can turn off the volume here and I'll just Pode explain it. desligar o volume. So what she's going to talk about is she interviewed a couple of kids Então o que ela vai falar é que ela entrevistou algumas crianças that started playing a few apps and games. que começaram a jogar alguns jogos, aplicativos, usar aplicativos. One of them was just an app where you build castles and you have a little kingdom. Alguns eram uns aplicativos que você só construía castelos e construía seu reino. And when he started playing this game, E quando eles começaram a jogar esses someone jogos, tried to communicate with him, alguém tentou falar com eles, asked him his name, perguntou para eles qual era o nome wanted dele him to send a picture of himself, e queria que ele mandasse fotos dele. asked him his age. Perguntou para esse rapaz, para esse Now menino, this little a boy idade dele. was quite young, E ele é bem jovem, so he bem novo. quickly took a picture of himself Então ele rapidamente tirou uma foto dele and sent it over the internet. e mandou para esse cara, para essa pessoa His que estava mother had a comunicando. phone Mas a mãe dele, no telefone dela, that she had connected and synced with his phone. tinha conectado e sincronizado com o iPad dele. So whatever was happening on his phone, Então o que
tudo que estava acontecendo no telefone dele, no celular. And Ela she was podia at the ver. grocery store E aí ela estava no mercado, watching this communication happen with her vendo, child. assistindo essa comunicação, né? Esse papo entre eles And she acontecer. quickly called her husband E ela rapidamente ligou pro marido dela. and she said, "You need to get him off of that game E right ela now." disse, você tem que tirar ele daquele jogo agora. Because he was wanting him to send inappropriate pictures. Porque esse predador estava querendo fotos do filho dela. Now, no one had talked to this little boy about that. E So ninguém tinha conversado he com ele didn't sobre even know isso. that kind of stuff was out there. Então ele nem sabia que essas coisas aconteciam. This is what can happen while just playing these simple games. Isso é o que pode acontecer enquanto você está jogando esses jogos This online. particular girl was playing a game called Minecraft. Essa menina estava jogando um joguinho chamado Minecraft. And Minecraft's connected to the internet and you can communicate with E o people. Minecraft também é um jogo online, você pode comunicar com pessoas ao redor do mundo. So she started getting a message from someone Então ela começou a receber mensagens de alguém, that receber was mensagem, asking her age, que estava perguntando para ela, qual é a sua idade? wanting her to send a picture. Me manda uma foto sua. Her mother quickly grabbed the phone A mãe dela rapidamente pegou o telefone and pretended to be that person. e fingiu ser a filha dela. And she wanted to see what he was going to continue E to ela queria ver communicate. até onde ele ia. Now, these are extreme cases. Agora, esses são casos extremos. But we need to have these conversations with our young people. Mas a gente precisa ter essas conversas com nossos The more filhos. and more everything is being connected to the internet, Quanto mais coisas estão sendo compartilhadas e conectadas na internet, more and more people have access to our children. mais e mais pessoas vão ter acesso às nossas crianças. Have you heard of Snapchat? Quem já ouviu falar do Snapchat? Anyone? Alguém? Did you hear in the news Snapchat released something that every Friday night at 6 o'clock Vocês ficaram sabendo desse novo... Essa onda aí que o Snapchat fez, que toda sexta-feira, às 11 horas da noite, it turned into a pornography site? ele virava um site de pornografia. How many of you knew that? Quantos de vocês souberam disso? No? Não? No one? Falando. They actually had so many people upset about it E teve tanto reboliço isso, that they took it down. que aí eles tiraram isso It's rapidamente. no longer there. Não tá mais lá. But you can see on the internet Mas você pode ver na internet all the examples that were on Snapchat todos os exemplos que estavam lá no Snapchat, called After Dark. chamado After Dark. So these are things that we need to be careful with because I have children. Então essas coisas são coisas que nós precisamos ser cautelosos, porque eu também tenho Mine are filhos. 6 years old O meu tem 6 anos and 8 years old, e 8 anos. and they've played with Snapchat. E eles já usaram o Snapchat. I had no idea that it had that feature. E eu não tinha ideia que tinha essa função. So if you don't know, it's hard to warn your children. Então se você não sabe sobre isso, é difícil você falar com seus filhos sobre isso. You can go ahead and click it forward. So there's good apps and bad apps. Então há aplicativos bons e ruins. Do some research, Faça umas pesquisas, especially parents. especialmente os pais. Pesquisem. Ask your kids what they play with. Perguntem aos seus filhos o que eles estão usando. Talk with them about some of the dangers that are out there. E fala sobre eles um pouco dos perigos que há em fazer essas coisas. You can go ahead and click it forward. Matthew 6:22 Mateus 6, versos 22 ao 23, gives us a picture of why we should shield our eyes. nos dá um pouco de conselho do porquê nós devemos proteger o que vemos. 22, 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. So we need to be careful what we allow in front of our eyes. Então temos que tomar cuidado com o que nós estamos permitindo entrar nos nossos 2 olhos. Timothy 2 Timóteo 3:1-5 gives us a picture 3, 1 a 7 nos dá um pouco da dimensão of what the end of the world will look like. do que mais ou menos, como é que vai ser mais ou menos o fim do mundo. Versos 1 a 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos,
desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. We know that the end of the world will be like the days of Noah, Nós sabemos que o fim dos tempos será como nos tempos de Noé, where it says in the Bible that man had every thought that was evil. que diz que, na Bíblia diz que todos os pensamentos do homem era sempre voltado ao mal. And a lot of these things are opening the door E muitas dessas coisas estão abrindo as portas for our children or ourselves para as nossas crianças ou para nós mesmos to be exposed to all manners of evil. a sermos expostos a todo tipo de mal. How many of you have ever heard of the dark web? Quantos de vocês já ouviram falar da Dark Web? What we know of the internet, O que nós sabemos da internet, Google, Amazon, Google, Amazon, any of this, Facebook, those kind of Facebook, sites, todos esses sites, is only this much of the internet. é só esse tanto da internet. Na There's verdade, actually an entire world e há, na verdade, um mundo inteiro which is 96% of the internet que equivale a 96% da internet that people have never heard of. que as pessoas nunca ouviram falar. And this is where all kinds of evil takes place. E é nesses lugares onde todo tipo de mal acontece. There's human trafficking. Há tráfico humano, You can order drugs on it. você pode pedir drogas, You can do whatever you want, você pode fazer o que você quiser and no one knows about e it. ninguém vai saber disso. I'm not telling you this Eu não estou falando para vocês isso to make you curious to go home and look into the dark web. para deixar vocês curiosos e irem pesquisar sobre a Dark Web. I'm telling you this Eu estou falando isso para vocês because you need to be careful porque vocês precisam ter cuidado and educate yourself e eduquem-se on how to make good habits of using the internet. em como tornar bons hábitos ao usar a internet. You can click it forward. You guys, we talked a little bit last year about some dangerous social media games like the Blue Whale. Do you remember that? Ano passado a gente falou de alguns temas, de alguns jogos perigosos na internet e um deles que a gente falou foi o da baleia azul. Vocês lembram? I've actually met people who have had family members die because of this game. E eu conheci pessoas que tiveram parentes que morreram por causa desse jogo. It's a social media game É um jogo de rede social that tries to get young people to commit suicide. que tenta encorajar as pessoas a cometerem suicídio. And it starts out simply by using a Facebook page. E começa simplesmente numa página do Facebook. So you need to educate your children Então você precisa educar os seus filhos or yourselves ou vocês mesmos that there is some dangerous things out there. e aprender que há várias coisas perigosas lá fora. So 1 Peter 2:9 gives us a picture of what God is wanting us as his people to be. Então 1 Pedro 2:9, Deus está nos dando uma luz de como Ele quer que nós sejamos. 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. The Bible is full of language that tells us to not be attracted to darkness. A Bíblia é cheia de referências que nos diz para não sermos atraídos pelas trevas, we pela are escuridão. children of the light. Nós somos crianças da luz, filhos That's da luz. what Ephesians 5:8 talks about. Isso é o que Efésios 5:8 nos diz. For some of you were in darkness once, Pois alguns de vocês estavam nas trevas, but now you are in the light of the Lord. mas agora estão na luz do Senhor. So it asks us to walk as children of the light. Então nos instrui para sermos filhos da luz. If you call yourself a Christian, Se você se chama um cristão, then make sure that you act like a Christian então haja como um cristão, even when no one is watching. mesmo quando ninguém está vendo. You can go to the next one. John 8:12 João 8:12 diz: gives us a picture of what this light is. nos dá um pouco de informação sobre o que é essa luz. 8:12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. We are called
to walk in the ways of Jesus. Nós somos chamados para andar nos caminhos de Jesus. And when he is in our lives, E quando Ele está em nossas vidas, he says we won't be attracted to the things of the darkness. Ele diz que nós não seremos atraídos pelas coisas das trevas. You can click it forward. Pode avançar? 2 Corinthians 6:14 2 Coríntios 6:12, 6:14 tells us that we should have nothing to do with that fellowship with darkness. diz que a gente não deve se associar com o mal. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? So here's some practical solutions. Então há aqui umas soluções práticas. These are some things that you can do Essas são algumas coisas que vocês podem fazer as a parent como pais to try and help your children. para instruir e ajudar os seus filhos. And then I'll give you some practical ways Então eu vou dar para vocês alguns exemplos that you práticos yourself para que can vocês mesmos protect yourself using the internet. possam se proteger usando a internet. So here's some of the ways. Então aqui vai algumas dicas. The internet comes with some rules. A internet vem com algumas regras. And if you follow them, E se você segui-las, meaning you're not doing illegal things, quando você não está fazendo nada ilegal, né? some things are age appropriate, Algumas coisas são apropriadas follow those para as rules, idades. Se você seguir essas regras, you can help your children not get exposed to things they shouldn't be exposed você to. pode ajudar aos seus filhos a não serem expostos a coisas que eles não deveriam ser expostos. You need to tell your children it is not okay to share pictures of themselves over the internet. Você pode dizer aos seus filhos que não é legal, não pode, você ficar compartilhando fotos deles na internet. There's no reason a 5 to 10-year-old needs to have his own Facebook page where he's putting his own pictures on there. Não tem razão, não tem lógica para uma criança de 5 a 10 anos ficar usando o Facebook e compartilhando fotos dele. Never share your personal information as a child. Nunca compartilhem de informações pessoais. Not your name, address, or anything of where you live. Nome, endereço, ou nada de onde você mora. Alguma localização, escola perto. They even suggest don't use your real name E eles até sugerem para que você não use o seu nome verdadeiro for when sites ask you to type in your name. quando alguns sites pedem para você digitar o seu nome. There's no reason why a 5-year-old needs to put his name on the internet. Não tem razão para que uma criança de 5 anos tenha que digitar o nome dele na internet. There's something else you need to tell your kids. Never agree to meet up with anyone. E outra coisa que vocês devem falar para eles: nunca marquem encontros com outras pessoas That you don't know. que você não conhece, que vocês não conhecem. Never respond to a threatening email, message, or text. Nunca responda a um e-mail de ameaça ou algumas mensagens ou qualquer outro post. And you need to tell your children that if anything feels uncomfortable on the internet, E você deve falar para eles que se eles se sentem meio desconfortável em alguns sites, if there's something that the child does not feel right, se tem algo que eles não estão sentindo que está certo, it's okay to come and talk with you about it. que é ok, tá bom, eles irem e perguntarem, falar com vocês sobre isso. These are some examples of what we should do speaking to our kids. Novamente, mais alguns exemplos do que nós, como pais, devemos fazer ao falarmos com nossos filhos. As adults, Como adultos, here's a good idea. Spend online time together with your kids. gastem algum tempo online com seus filhos. As the parent, Como pais, show them how to use the internet properly. mostrem a eles como usar propriamente a Don't internet. just let them sit down and type whatever they want to Não in the deixa internet. só eles digitarem o que eles quiserem sozinhos na internet o tempo todo. Keep the computer in an open area. E deixe o computador em uma área aberta. Don't put the computer in a back room where they can be alone. Não bota numa parede que não dá para você ver o que está acontecendo na tela e que eles podem ficar sozinhos no canto. Monitor how much time you or your child spends on the internet. E monitore quanto tempo você e os seus filhos estão gastando na internet. Add bookmarks for your children. Bote alguns
Marque alguns sites no histórico que eles possam visitar, so that you know what sites they can go to and what they shouldn't go para que to. eles também saibam quais sites são legais e permitidos visitarem. If you use your credit card to buy things on the internet, Se você usa o seu cartão de crédito para comprar coisas na make internet, sure you check your bills verifiquem sempre as suas contas. and find out what kind of protection you can have to control some of the things that you don't want shown in your house. E tente descobrir alguns meios de proteção que você não quer que Most isso entre na sua computers casa. have some kind of controls on A them. maioria dos computadores tem algum tipo de controle And number neles. 7, take your child seriously E número 7, levem a sério seus filhos. if your child comes to you and says that someone was being inappropriate with them on the Se internet. eles forem a vocês e falarem que tinha alguém sendo inapropriado com eles. You can go ahead and play this next one. Oh, yeah, sorry. There's highlights on them. So there is a little thing, before you play this video, hold on. There's a little thing that you can get, it's called a internet router Então, eles inventaram um roteador de internet that you can have some controls over it for your household. que você pode ter controle sobre o acesso à internet na sua casa. Here's a little video of one of them. Tem um videozinho explicativo. Was pretty simple. But give a kid a device and it's like, What? I'm doing my homework. just let me finish this level. Did someone change the Wi-Fi password again? But all my friends have Snapchat. Basically, kids are always online. Just a second, somebody tag me in a photo. And that's why there's Circle. What? Circle, an amazing little gadget that pairs with your Wi-Fi and lets you control every device in your home, no matter what kind. So, can you set a time limit on Netflix? Yep, Can you filter out bad websites? you betcha. Can you pause the internet? Yes. What about tablets? Covered. Smartphones? Covered. Chromebooks? So what about scheduling a bedtime where the internet magically disconnects, but just for the kids' devices, so they actually go to bed on time like they're supposed to? What? That's a yes. Whoa. It's basically the ultimate internet pausing, Instagram limiting, bedtime enforcing, homework helping, save the day device that is super duper simple to set up. Nice. Did I say it was simple? Yes, you did. It's pretty much the most awesome thing ever. Meet Circle. Parenting just got a little bit easier. Just a second. So ironically, you can buy this, it's a Disney product, Então, ironicamente, você pode comprar isso, é um produto da Disney, but you can set all kinds of parameters on your internet. mas você pode colocar parâmetros, limites na sua internet com esse dispositivo. I have a ministry friend of mine Eu tenho um amigo no ministério who has 2 teenage daughters. que tem 2 filhas adolescentes. And I was asking him one day, what's it like to have 2 teenage daughters E eu perguntei para ele um dia como é ter 2 filhas adolescentes in this world? nesse mundo. And he said it's a constant fight to figure out who they're communicating with. E ele disse que é uma luta constante para tentar descobrir com quem que elas estão se comunicando. But I'll tell you what, he said, there's nobody that they need to be communicating with past 10 o'clock at night. Mas eu vou te dizer uma coisa, não tem ninguém, absolutamente ninguém, que elas precisam estar conversando depois das 10 horas da noite. And so he bought a little switch Então ele comprou um switch, que é esse aparelho, that can completely turn his internet off at 10 o'clock at que night. pode desligar o Wi-Fi, a internet dele completamente às 10 horas da noite. And then it comes back on at 8 o'clock in the morning. E aí volta às 8 horas da manhã. And that way his kids are not laying there in bed Então dessa forma as filhas dele não estão lá na cama communicating with people he doesn't know. comunicando com sei lá quem. So there's a lot of tools out there. Então há várias ferramentas lá I fora. wanted to share just a few of them with you Eu queria compartilhar apenas algumas delas com vocês. and begin this presentation weekend E começar essas apresentações de fim de semana with talking about the need to control some of this
media. ao falarmos sobre como nós devemos controlar essa mídia dentro da I want nossa to read casa. 2 Peter 1:3-8 for you. Eu quero ler 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 8 agora. A certeza da nossa vocação e eleição. Verso 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. So what God is saying here is there is enough information in the Bible Então, o que Deus está nos dizendo aqui é que há informação suficiente na Bíblia to give you an escape para te dar um escape, uma from the fuga moral pollution of this world. da poluição moral que tem nesse mundo. God has given us so many examples, Deus nos deu vários exemplos. and He's constantly asking us E Ele está constantemente nos perguntando to draw close to Him para chegarmos mais perto dele and not fall prey to the devil's tools. e não cairmos nas armadilhas de Satanás. The internet is an amazing tool A internet é uma ferramenta incrível, that can be a benefit to your life. que pode ser um benefício para a sua vida. But that same tool Mas essa mesma ferramenta can lead you down a dark path. pode também te levar para um caminho obscuro. The reason I wanted to bring this up about children over and over and over again E a razão pelo qual eu usei crianças para is demonstrar because isso I did not grow up with the internet. é porque eu não cresci com a internet. They didn't have it when I was a kid. Não existia isso quando eu era criança. We don't even know what this is truly doing to people Nós nem realmente sabemos o que isso está realmente fazendo com as pessoas. because it's only been out for a generation. Porque isso é algo lançado em algumas gerações apenas. There's a lot of people that are growing up in this world Há várias pessoas que estão crescendo nesse mundo, that are starting out addicted from an early age. que já estão começando a serem viciadas de uma idade bem pequena. And the more and more they grow older, E quanto mais elas estão crescendo, the harder it will be to make good choices. mais difícil será para elas fazerem escolhas boas. So if you have young children now, Então, se você tem crianças pequenas agora, teach them about the proper use of the internet. ensinem-nas sobre o uso próprio da internet. Talk with them about it. Fale com eles sobre isso. Ask them questions about it. Perguntam para Share eles with sobre them isso. some of the dangers that are out there. E compartilhem, mostrem para eles alguns dos perigos que há And na show them internet. and tell them what to do E mostrem para eles o que fazer também, if they come across something you don't want them to see. se eles se depararem com algo que você não quer que eles vejam. Because they say in the adult content, Porque eles dizem que no conteúdo adulto, it's not a matter of if they come across it, não é uma questão de se eles se depararem com isso. it's a matter of when. É uma questão de quando eles irão se deparar com So isso. we need to start talking about these things in the church. Então nós precisamos começar a conversar sobre essas coisas na igreja. Let's bow our heads for a word of prayer. Vamos curvar os nossos frontes para orar. Dear gracious Heavenly Father, we thank you for this opportunity Querido Pai gracioso, nós lhe agradecemos por essa oportunidade to come together as families para unirmos em família and talk about different ways that we can strengthen each other. e falarmos sobre modos diferentes do qual possamos dar forças uns aos outros. We can avoid the traps that the devil sets. Como podemos evitar as armadilhas que o inimigo nos põe? Help us as families Ajude-nos como família to be able to work together para sermos capazes de trabalharmos juntos to be the people that you want us to be. e sermos o povo que o Senhor quer que nós sejamos. Help us to be attracted to your light Ajude-nos a ser atraídos pela sua luz and walk away from the darkness. e fugirmos das trevas. We love you. Nós te amamos. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.